Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chance do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, vocês já me conhecem. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar aqui do pré-jogo do São Paulo contra o Avaí. Vamos falar de Rigoni, Rogério Ceni, vamos falar de Caleri, vamos falar de Rafinha, muito mais. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Barbudão, se inscreve, ativa o sino, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Todas as notícias atualizadas do São Paulo, detalhes e resenhas aqui para vocês. Também vou pedir para você para deixar o like. Deixe seu like que ele é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube, beleza? Você nem precisa pausar o vídeo, não leva nem 2 segundos, mas você me ajuda demais. Sempre lembrando para você que o link do meu site para você garantir a sua camisa de time, seja do São Paulo, de qualquer outra equipe, futebol europeu, seleção, tá aí na descrição. Me segue em todas as redes sociais também, @umbarbudotricolor. E lembrando para vocês o recadinho aí do Guga, galera, para você que quer saber como fazer uma renda extra usando apenas seu celular com acesso à internet, para você começar hoje já ganhar dinheiro através da internet. Esse aqui é o salário mínimo. As coisas não param de aumentar no Brasil. Se você depende somente de uma fonte de renda, você precisa urgente de uma renda extra. E tem uma nova profissão que está ajudando milhares de pessoas. Olha o resultado aqui dessa galera que tá trabalhando nessa nova profissão. Olha só o meu resultado aqui, ó. Esse aqui é o meu resultado aqui de apenas 8 dias trabalhando nessa plataforma. E se você depende apenas de uma fonte de renda, faz o seguinte, eu tô liberando pro pessoal desse canal 200 vagas para uma aula gratuita que eu vou te entregar lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 200 pessoas. Clica no primeiro link aqui do comentário fixado ou no link que tá na descrição. Me chama lá no WhatsApp e salva meu contato que eu vou te entregar essa aula gratuita. Então não perde tempo, já acesse o link que tá na descrição e também no comentário fixado. Não perde tempo, já chama o Google e já garante a sua vaga. Fechou? Combinado? Vamos começar aqui, rapaziada, falando a respeito do pré-jogo do São Paulo contra o Avaí. Hoje o São Paulo vai enfrentar o Avaí na ressacada. Talvez até você esteja vendo esse vídeo após o jogo, após o resultado. E aí você vai já do futuro poder saber o que eu estava esperando para esse jogo. E aí você me conta se eu estava certo ou se eu estava errado. Aqui o meu papel não é ser evidente, mas o São Paulo contra o Avaí na ressacada, no estádio dos caras, tende a ser um jogo horroroso. Ah, mas o São Paulo passou uma semana treinando. Não importa, meu amigo, o jogo tende a ser horroroso. Por quê? O Avaí não é uma equipe horrível, não é uma equipe que vai pegar a Libertadores, que vai brigar por título, mas não é uma equipe horrível. Eles podem complicar a vida de muita gente nesse campeonato brasileiro, são muito fortes lá. Tanto que as últimas 5 partidas do São Paulo contra o Avaí, em todas, São Paulo só conseguiu vencer dentro do Morumbi. São Paulo venceu 2 vezes no Morumbi, empatou 2 vezes na ressacada e perdeu na ressacada também. Inclusive eu fiz um vídeo, na verdade aquele em 2019, quando o treinador ainda era o Cuca, e eu coloquei no título na thumb, né? Tinha colocado que foi o pior jogo que eu já vi na minha vida, aquele time do Cuca contra o Avaí. Parecia, mano, foi de sangrar os olhos aquela partida. Então é isso que eu espero quando o São Paulo vai enfrentar o Avaí na ressacada. Ah, mas o São Paulo treinou a semana inteira. Meu amigo, o São Paulo treinar a semana inteira não quer dizer nada, sabe por quê? Geralmente quando isso acontece, o São Paulo vai jogar, é um horror. Parece que os caras precisam jogar de 2 em 2 dias para não perder o fio da meada ali, para não perder a pegada de como tem que jogar. E aí, aliado a tudo isso, o São Paulo tem esse retrospecto negativo, que querendo ou não, ele tem que ser considerado. Eu sempre gosto de considerar esse aspecto quando eu vou analisar uma partida, quando eu vou analisar um jogo. Mas se você for olhar, São Paulo foi aquele que enfrentou o Corinthians no primeiro tempo. Se o Rogério Ceni não matar a equipe com substituições, eu acredito que aí sim o São Paulo possa vencer. E a vitória vai ser muito importante para o São Paulo nesse ponto do campeonato, pelo que falou o Rogério Ceni. O São Paulo tem que aumentar esse aproveitamento nos jogos fora de casa para que possa sim, de fato, sonhar com o título de campeão brasileiro, que eu falei para vocês. A galera fica, mano, duvidando das coisas que eu falo. Honestamente, galera,
Eu vivo São Paulo todos os dias. Eu sei do que eu tô falando quando eu trago qualquer coisa aqui para vocês. Eu falei o seguinte, na cabeça do Rogério Ceni, ele acredita que ele vai lutar pelo título. Não importa se você acha que o time é ruim, não importa se você acha que o Rogério Ceni não é capaz. Na cabeça dele, que é um cara que foi muito vencido como técnico e como jogador principalmente, na cabeça dele ele consegue, cara. E ele externou recentemente isso em entrevista também, falando que o São Paulo tem como conseguir, por que não? Por que não tem como conseguir? Só tem que melhorar esse aproveitamento fora de casa, que é realmente um negócio desastroso. Falando aqui da sequência do São Paulo tem uma sequência interessante nesse mês agora de junho. Eu acho que é tanto uma sequência desafiadora, como é uma sequência para você se firmar, como é uma sequência para você impor respeito. Então o São Paulo vai pegar Avaí e Curitiba fora de casa. Não se enganem, o Curitiba não é uma equipe fácil nesse Campeonato Brasileiro. Tem dado trabalho, tem arrancado pontos da galera lá de cima da tabela. Tem o América Mineiro também, que não é nada besta, inclusive na temporada passada deu trabalho aí pro São Paulo. Tem o Botafogo, poxa, é o Botafogo. Se tivesse o Hernanes no São Paulo, eu acreditaria facilmente na vitória. Se eu não me engano, esse jogo contra o Botafogo é na casa dos caras. Então, assim, o Botafogo também tá bem no campeonato, tá na parte de cima da tabela, tá se estruturando, tá com boas contratações do seu elenco. Então, é outro jogo que não vai ser fácil. Depois tem o clássico contra o Palmeiras, esse eu nem preciso falar nada, a gente tem que jogar com coração, com raça para conseguir a pontuação necessária. Aí vem o Juventude que com todo respeito, depois do que aconteceu na Copa do Brasil, a gente não pode vacilar contra o Juventude. Nós sabemos como vencer o Juventude, tem que vencer esse jogo. E para encerrar, ali no final do mês, tem o jogo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica. Jogo importante, se eu não me engano também é fora de casa, esse jogo contra a Universidade Católica. E é jogo importante, é uma sequência, e se for ver, é cheio de pegadinhas ali. Não são times ultra fáceis, são times ali que todos eles praticamente, com exceção do Avaí, que vai jogar em casa, só pode ter um retrospecto horrível, e o Juventude, na minha opinião, todos os outros têm capacidade de dar trabalho pro São Paulo, né? Inclusive a Luiz Boi Bandido aí da América Mineiro tá aí pra talvez uma lei do ex que preocupa bastante. Já coloca nos comentários quantos pontos, na tua opinião, o São Paulo consegue fazer nessa sequência aí de 7 partidas nesse mês de junho. Falando agora aqui a respeito do Rodrigo Nestor, ele deu entrevista, falou daquele negócio lá de que ele tá jogando uma posição que é a que o De Bruyne joga lá na Europa, né? Que ele ataca como 10 e que ele defende como 5, defende como um primeiro volante. E ele falou que o melhor cara que faz isso hoje no mundo é o De Bruyne, e ele se inspira muito no De Bruyne. Inclusive o Nestor falou que ele não quer sair daqui desse momento, tá? Pra galera que tá achando que ele vai ser vendido aí no meio do ano, o Rogério Ceni já deixou a mensagem muito clara pra diretoria: irmão, deixa os caras. E ele, isso em off, tá? Ele não vai na coletiva falar um negócio desse. Mas basicamente o argumento que o Rogério Ceni usou é de que com esses caras o São Paulo tem chance de ganhar título. Seja da Copa do Brasil, seja da Sul-Americana, seja o Campeonato Brasileiro. O Rogério acredita realmente que o São Paulo vai levar um desses títulos se a diretoria não vender esses jogadores. Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes, Wellington, esses caras ele precisa na equipe. Então ele faz questão de que eles fiquem. Rodrigo Nestor falou que é muito grato ao São Paulo, porque o São Paulo acolheu ele quando ele era uma criança. Hoje ele já é um homem, que ele é muito grato ao São Paulo e que ele quer ficar por aqui, que ele quer ganhar títulos importantes com o São Paulo. Então basicamente ele descarta uma saída nesse momento. Também teve a fala do Rafinha, rapaziada. Uma informação importante aqui do Rafinha, tá? Rafinha que chegou nesse ano. Eu defendi demais a contratação do Rafinha. A galera falou que ele era paneleiro, que não tinha qualidade, que já tava velho. A torcida do São Paulo tem essa mania besta. Nós tínhamos o Igor Vinícius quebrando a bola, o Orejuela quebrando a bola, e eles não queriam o Rafinha, que nitidamente era melhor que todos os nossos laterais. E a galera tem essa mania de todo jogador que eles não gostam, eles chamam de paneleiro, né? Se o cara ele aparenta que ele é um cara sociável dentro do elenco do São Paulo, se ele aparece em algum videozinho conversando com outro jogador,
e ele vai mal e a pessoa quer arrumar um motivo para criticar aquele jogador, a pessoa chama ele de paneleiro. Ah, mas o Rafinha é paneleiro. Ah, o Patrick é paneleiro. O Reinaldo é paneleiro. Pelo amor de Deus. O Volpe é paneleiro. Então é essa coisa. É com base em nada que a galera vai levando aí pra frente, né? O Rafinha, obviamente, ele não é paneleiro. É um excelente jogador. Ele vai ficar esse ano no São Paulo. O São Paulo provavelmente vai renovar o contrato dele por mais um ano. Também tem a possibilidade dele sair de São Paulo e ir para a equipe que formou ele, que é o Curitiba. E depois disso, ele já deixou muito claro a entrevista lá ao André Heine que ele vai encerrar a carreira dele na Alemanha. Ele tem algumas propostas de algumas equipes por lá. E como ele fez a carreira dele jogando pelo Bayern, entregando Gatorade lá no Bayern, ele vai finalizar a carreira dele na Alemanha. Acho excelente para ele. Vai ter jogado 2 anos por aqui, talvez ganhe mais título, né? Talvez seja ainda mais importante para o São Paulo. E depois sai, vai viver realmente o final de carreira dele longe do futebol brasileiro. Eu não gosto quando vejo jogador de lá para jogar só 1 ano aqui, o seu último ano de carreira. Acho uma falta de respeito, inclusive. Não é o que o Rafinha fez. Ele veio, jogou pelo Flamengo, jogou pelo Grêmio, tá jogando pelo São Paulo em alto nível. Outra coisa que a galera insiste em duvidar é que o Rigoni será negociado. Tem a possibilidade mesmo dele ser negociado. Alguns clubes estão interessados no Rigoni e o São Paulo tem no Rigoni uma boa moeda de troca. Só que o São Paulo está adotando uma narrativa para tentar se valorizar, rapaziada. Isso tanto com alguns jogadores, quando vem o interesse de alguma equipe, o São Paulo quer valorizar a negociação desses jogadores, assim como tá falando que não quer outro goleiro para valorizar o Thiago Couto e ele querer ficar no São Paulo. O Thiago Couto sabe que a diretoria tá fazendo isso. O São Paulo tá fazendo o mesmo com o Rigoni. A galera vê o Rigoni e pensa, nossa, é um grande jogador, olha o que ele fez no São Paulo na temporada passada, mas o cara não tá conseguindo jogar. O Rogério Ceni não está conseguindo colocar ele numa função que ele rende alguma coisa. Ele não é titular, obviamente o Rogério Ceni não faz tanta questão assim se o cara sair, mas caso chegue o jogador que ele quer, né? O São Paulo vai atrás de um ponta bom nessa janela de transferências, e o outro ponta talvez vá atrás de outro ponta, mas sem nome, assim. Por quê? Vai chegar o Lucas, e aí o intuito do São Paulo é ter o Caleri, o Lucas e outro centroavante de muita qualidade, para aí sim o Rogério Ceni tem um comando de ataque fatal, mesmo nível do Flamengo, rapaziada. Se tivermos o Caleri, o Lucas e sei lá, não vai ser ele, tá? Mas vamos supor, se tivesse Soteldo do outro lado, não perderia nada para comando de ataque do Atlético Mineiro, comando de ataque do Palmeiras, comando de ataque do Flamengo. Não perde nada. Mas coloca nos comentários se tu discorda dessa minha opinião, cara, sem problema. As equipes interessadas no momento na contratação do Rigoni é o Santos, Internacional e também o Fluminense do Mr. Fernando Diniz lá, né? Ele quer o Rigoni a todo custo. O São Paulo, para esses clubes aqui do Brasil, eu acredito só vai negociar por bufunfa, Lajan Arame, para liberar aí o Rigoni pelo menos uns 15 milhões. São Paulo pagou mais de 20 aí com o parcelamento que fez pelo jogador. Também tivemos aí a notícia do Hudson se aposentando, rapaziada. O Hudson, aquele que fez uma dupla memorável, né? Não falei que eram boas essas memórias, mas fez uma dupla memorável ali com o Jusilei, né? Um meio campo ali um tanto quanto pesado, um tanto quanto lento, um tanto quanto grosso, sem técnica. Mas o Hudson, eu acho que ainda entregou mais do que o Jusilei. Por quê? O Hudson era titular, o Hudson chegou a jogar de lateral, o Hudson chegou a fazer alguns golzinhos lá na frente, né? Em algumas partidas ele foi até importante. O Jusilei, ele foi importante em um ano, empolgou a galera, renovou e depois... É a minha opinião. Quero que tu coloque aí nos comentários se tu preferiu o Hudson ou o Jusilei. Ah, não prefiro nenhum dos dois. Não tem essa opção. Coloca aí, Jusilei ou Hudson. Quem é o menos pior dos dois? Coloca aí. Outras duas coisas que aconteceu ontem, rapaziada. A primeira delas com o Reinaldo foi que o jogador recusou sair do São Paulo. Ele teve propostas do Catar e de outros países também para sair e ganhar uma grana legal, né, rapaziada? Eu fico pensando como que o Reinaldo deve ter decidido isso, porque ele nem quis saber dessas propostas, rapaziada. Ele quer ficar no São Paulo e quer ganhar um título de mais expressão que o Campeonato Paulista.
Se você não lembra, o Reinaldo ele tatuou o troféu do Campeonato Paulista e ele quer ganhar mais um título de expressão para depois pensar em sair do São Paulo. Eu não julgo e acho que a gente não tá tão bem assim de lateral esquerdo. Toda vez que entra o Wellington, a gente toma um gol. E a galera fala que quem marca mal é o Reinaldo. Entrou o Wellington, a gente toma um gol. Tem sido assim, tem sido padrão. Mas quem marca mal é o Reinaldo, né? Fazer o quê? Como é que eu vou discutir com a galera que não traz fatos? Só traz esses comentários vazios, né? Sem provar coisa nenhuma. Tá aí, mano. Tá aí os números se vocês quiserem analisar. Ele prefere ficar. Eu não seria contra uma venda, mas eu só seria a favor se tivesse o Wellington voando e tivesse um reserva do Wellington, coisa que não tem. Então não vejo muito sentido em negociar o Reinaldo nesse momento. E também tivemos, rapaziada, o Caleri imitando. Tem um barbeiro lá dentro do CT do São Paulo. Você nunca foi lá no CT? Eu já fui algumas vezes. Você vai lá, né? Tem um campo, tem as dependências lá, os lugares que os jogadores passam. E tem um lugar que o jogador vai só para ele cortar o cabelo. E tem lá um barbeiro lá para fazer aquele corte na régua lá dos jogadores, né? Maluco, muito bravo. E aí, galera, contrataram um cara novo lá. Contrataram em definitivo lá. Ele fez o anúncio dele no Instagram. Os jogadores que são parceiros dele foram lá dar moral. Entre eles, ele teve o Brenner, né? O Brenner que poderá ir para o Internacional, como eu já falei para vocês, fazendo a resenha aí com o cara. E teve também, galera, o Caleri com um comentário, mano, que eu fui olhar lá, que eu primeiro vi o print. E eu, não é possível que ele tenha comentado isso. Aí eu fui lá ver se ele tinha comentado, ele tinha comentado mesmo, rapaziada. Ele falou, ainda bem, porque estávamos precisando de um goleiro. Cara, essa me pegou, mano. Eu não sei se a crítica foi pro Thiago Volpe, que já vazou, já chegou lá no México, já tá sendo feliz, ou se foi pro Jandrei, rapaziada. Fato é, a gente tem um Jandrei, mas precisa de outro goleiro pra ser titular no lugar do Jandrei ou pra disputar a posição com o Jandrei. Senão, daqui a pouco o Jandrei vai ser o Volpe mais barato, porque ele vai se acomodar e vai começar a levar gol besta e vai ficar insuportável, né? Porque é aquela coisa que eu falei pra vocês algumas vezes, né? Com exceção de alguns goleiros muito fora da curva, o goleiro tem que ser alto, rapaziada. E o São Paulo tá batendo na tecla de contratar goleiro baixo, mano. Contrata goleiro baixo. Aí esse goleiro tem um momento bom. Aí a gente acha que vai, finalmente. E aí ele começa a ramelar. Tem sido assim, tem sido padrão. Foi isso por hoje, rapaziada. Coloca nos comentários a sua opinião. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir e até o próximo.